Sou Luiz Fernando de Souza Lima, estudante do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, o Capo Colune. Sou também bolsista do CNPq e venho por meio deste vídeo apresentar o trabalho que foi orientado por Fábio Luiz Higueira Simão, doutor e professor do Capo Colune. O trabalho também foi desenvolvido com a ajuda de 3 voluntárias, Fernanda Mendes Lourenço, Giovana Saturnino Oliveira e Sofia França, que apresentará comigo o trabalho intitulado de Haitianismo, a percepção da Revolução do Haiti na sociedade escravista brasileira. Olá, eu sou Sofia França Vieira, voluntária do projeto científico. Assim como já foi dito, o objetivo do nosso projeto consiste em esclarecer a percepção da Revolução do Haiti pela sociedade escravista brasileira, contextualizando dessa forma o fenômeno do haitianismo. A Revolução do Haiti eclodiu no ano de 1791, na antiga colônia francesa de Saint-Domingue, e foi o primeiro processo a emancipar uma colônia na América Latina, e foi a única emancipação conduzida diretamente por negros escravizados e livres. Esse processo revolucionário foi responsável por influenciar diversos movimentos sociais pela América Latina colonial e, dessa forma, causou muito medo às elites agrárias brancas, inclusive no Brasil. Todo esse receio fez tomar formas medidas repressivas e de controle para evitar a formação de revoltas organizadas por parte das camadas mais populares. Esse fenômeno ganhou o nome de haitianismo e é o tema principal do nosso projeto. Entender como chegou ao Brasil a notícia da colônia de Saint-Domingue se tornando independente é crucial para tentarmos compreender como a sociedade da época lidava com este acontecimento. O primeiro jornal impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, jornal oficial do Império Português no Brasil. Teve sua primeira edição publicada em setembro de 1808. Os primeiros eventos da independência do Haiti começaram em 1791 e ela foi acabar por volta de 1804. Portanto, a Gazeta do Rio de Janeiro chegou a publicar, ou não, notícias sobre o Haiti apenas após a sua independência. A Gazeta do Rio de Janeiro era bastante popular entre a elite letrada do país. Porém, apesar de ter sido o primeiro jornal impresso no Brasil, não foi o primeiro a circular pelo então Brasil Colônia. O primeiro jornal a circular no Brasil foi o Correio Brasiliense, escrito por Hipólito da Costa, gaúcho que morava em Londres e imprimia seu jornal também em Londres. O Correio Brasiliense buscava falar essencialmente sobre economia e política, além de possuir forte marca argumentativa em seus textos. Hipólito da Costa defendia principalmente as ideias de livre comércio, abolicionismo e independência do Brasil. Em razão da popularidade do jornal Correio Brasiliense e também pelas posições defendidas no mesmo, Hipólito da Costa se tornou inimigo da coroa portuguesa. Logo, não por acaso, o seu jornal entrava nas fronteiras do Império Português apenas por meios clandestinos. É importante frisarmos que, mesmo que fosse favorável ao abolicionismo, em momento algum o editor tomou posição favorável à Revolução Haitiana e seus acontecimentos posteriores. Em geral, não era de seu agrado movimentos do tipo. Entretanto, a postura adotada não foi de crítica à Revolução, mas sim de silenciamento. Uma política, conforme vamos ver, foi bastante comum durante a época. Esses 2 jornais são as 2 grandes fontes escritas que temos para tentar entender o pensamento da sociedade brasileira da época acerca do Haiti. Portanto, conseguimos deduzir que a maior parte das notícias que chegaram ao Brasil na época sobre a Revolução do Haiti chegaram por meio de boatos, já que na época não existiam jornais que circulavam no Brasil com tanta frequência. Salientando mais uma vez que a política mais utilizada, tanto por imprensa quanto por governo, foi de silenciamento de todos os eventos ocorridos no Haiti, vamos tentar agora entender quais foram as percepções tanto da sociedade negra escravizada da época, quanto da sociedade branca da época. A sociedade livre da época, composta majoritariamente por brancos, foi afetada por um grande medo socio-racial. Esse medo se acentuou principalmente conforme as ideias de independência do Brasil começaram a ganhar força. É possível que esse grande medo socio-racial tenha sido introduzido no Brasil por João Severiano Maciel da Costa, o Marquês de Queluz, que em 1821 escreveu memória acerca da necessidade de se extinguir a introdução de escravos africanos no país. A obra teria incitado o medo na população justamente por apontar os perigos das ideias de igualdade e liberdade, que seriam trazidos por escravos vindos principalmente das colônias francesas. A população branca, incentivada pelo medo, acabou por acentuar ainda mais o preconceito racial já existente contra os negros. Há relatos de que em Pernambuco alguns movimentos teriam feito referências à ex-colônia de São Domingos, atual Haiti. Estes movimentos, por sua vez, seriam mais do que violentamente reprimidos. O medo de que essas pequenas revoluções acabariam por se tornar uma grande revolução havia tomado a população. Esse grande medo de que o Brasil poderia se tornar um novo Haiti
acabou por muitas vezes servir de justificativa para a crescente discriminação contra os negros. A minoria da população livre, que era composta por negros, acabou por ser a mais impactada pela Revolução. Essa classe passou a se inspirar na luta contra o preconceito racial e a desigualdade social e política. Conseguimos observar uma clara ambivalência entre a percepção da Revolução Haitiana entre brancos e negros. Enquanto os brancos tinham medo de que o Brasil se tornasse o novo Haiti e tentavam usar este medo como justificativa para aumentar a discriminação racial contra os negros, a população negra claramente se sentiu inspirada para lutar contra a discriminação presente no país. Essas duas visões claramente opostas acerca da Revolução do Haiti acabaram por atingir também a própria palavra haitianismo. Enquanto um dos usos da palavra era de forma elogiosa e positiva, o outro uso era pejorativo e acusatório. O historiador Thomas Flory observa também que esse conceito se tornou uma provocação racista, que coincidia com as crises políticas pelas quais passavam os brancos internamente e refletia em um tratamento ainda mais pesado para com os escravos. De acordo com a visão de Flory, abordar o haitianismo foi a estratégia utilizada pela elite proprietária e política para justificar a intensificação das atitudes discriminatórias. Isso só aumentou após a revolta dos Malês em 1835. Em contrapartida ao trabalho de Thomas Flory, o também historiador Jeffrey Needle defende que, ainda que tenha ocorrido o sumiço das notícias e discussões a respeito da Revolução do Haiti nas páginas da imprensa, a influência dessa vitória negra ainda repercutia no Brasil. Segundo Needle, os rumores orais teriam estendido a influência desse levante escravo para além da década de 1830 e teria mobilizado discussões durante toda a década de 1840. Essa discussão evidencia toda a repercussão e o significado histórico, porém controverso, da Revolução Haitiana, que desencadeia percepções mais ou menos alinhadas entre os historiadores. Infelizmente, pouco se documentou a respeito da visão dos negros escravizados em relação à Revolução do Haiti. Porém, esse mesmo silêncio pode nos dizer muitas coisas. O fato de que, poucas vezes, os documentos traziam seus pensamentos se deve ao fato de que a elite branca os tratava mais como objeto e mercadoria do que propriamente como ser humano. Nos documentos até agora, descobertos e analisados por vários historiadores, temos apenas registros de ações como os gritos referentes ao levante, porte de objetos com nomes ou rostos ligados à Revolução e algumas revoltas impulsionadas pela vitória dos negros nas Antilhas. Podemos concluir que a independência do Haiti teve caráter revolucionário, não só pelo fato de ter sido uma emancipação de natureza política, mas também por ter desafiado toda a ordem escravista colonial, com a participação organizada de negros escravizados no processo. O boicote e o isolamento imposto ao novo país por décadas depois do processo de emancipação mostram a reação proposital das potências da época a algo daquela grandeza. A Revolução de São Domingos colocava muita coisa à prova ao mesmo tempo. Tanto as estruturas políticas quanto sociais da cultura ocidental ficaram em xeque após a Revolução do Haiti. Quando a notícia da independência haitiana chega ao Brasil, ela promove duas reações distintas, sendo a primeira de inspiração, atingindo os pretos escravizados e livres, ocasionando como efeito direto a tentativa de uni-los em torno de um ideal maior de liberdade, concretizado em rebeliões efetivas. Mesmo que nunca tenha acontecido uma insurreição nacional, estes acontecimentos geraram a segunda reação, o medo branco. É notável que leis e outras medidas para a repressão de possíveis movimentos de caráter revolucionário por parte dos negros foram criadas. Em meio a isso, como vimos, alguns historiadores defendem que parte da reação branca contra o haitianismo e seus desencadeamentos apenas reforçaram um preconceito e que, em parte do tempo, o termo foi utilizado como provocação racista e motivo para se punir exageradamente os escravizados. É importante ressaltar também que as fontes que os historiadores têm à disposição não possibilitam fazer um estudo mais aprofundado do pensamento da população afrodescendente brasileira na época, principalmente os escravizados. O que sabemos é em torno da sua mobilização com relação à Revolução de São Domingos. Como vimos, são relatos dos brancos a esse respeito. Em suma, o que tentamos nesse trabalho foi compreender melhor um campo de estudos muito diverso e cheio de questões muito fecundas para novos estudos. Se o exemplo do Haiti foi traumático para todo mundo acostumado à captura, à venda e à violência sistemática contra pessoas de cor, talvez seus efeitos não se restringam ao passado. Hoje, quando falamos em racismo estrutural e nos achamos imersos a uma teia de significados historicamente produzidos, podemos identificar, na sua base, a origem de preconceitos silenciosos. Esperamos que outros estudos possam ser encorajados e descobertas acerca do tema possam ser feitas para que possamos, no futuro, ter uma compreensão mais profunda sobre os efeitos da Revolução Haitiana, não só no Brasil, mas também no restante